A terceira temporada de Shimatsu no Valkyrie saiu e eu nem me lembro sinceramente quando foi a última vez que eu fiquei 5 horas, quase 6 horas assistindo um anime assim direto. Na verdade eu nem me lembro qual foi a última vez que eu fiquei tão animada ao ponto de estar às 5 da manhã para assistir algo. Foi emocionante. Mas a única coisa tão emocionante quanto, além de vocês terem assistido comigo, foram as cenas extras que vimos nesses episódios. Detalhes que nem eu sabia que estariam no anime, e momentos cortados e um capítulo extra que foi até adaptado. Então neste vídeo eu irei contar todas as 14 curiosidades que consegui encontrar da terceira temporada de Shimatsu no Valkyrie e todos os detalhezinhos especiais, essas coisas bem divertidas. E eu não vou nem enrolar porque eu já quero contar tudinho que eu sei sobre isso. Eu já vou começar falando de uma das primeiras coisas que qualquer um de nós vê quando abre um anime, a sua abertura, que sem zoeira, essa abertura da terceira temporada tá mais bem animada que toda a primeira temporada inteirinha. Acho que só alguns frames aqui já são uma enorme carta de desculpas diretamente dos animadores para nós, fãs do mangá e do anime, pelas últimas 2 temporadas que eles lançaram. E essa abertura mostra cenas especificamente que são completamente originais do anime. E eu não digo cenas como um frame, um personagem ou um PNG, e sim momentos adicionais, momentos em que se conectam junto com a história de Shimatsu no Valkyrie, principalmente até o passado de alguns personagens. E inclusive um detalhe bem interessante que eu até verifiquei, essa é a única abertura que eles fizeram de Shimatsu no Valkyrie que tem realmente momentos animados que não fazem parte do próprio anime. Não sei se vocês entenderam. Eles não colocaram as cenas do anime na abertura, eles realmente fizeram uma abertura sem usar esses momentos que já estavam no anime. É confuso, mas eu acho que deu pra entender. E essas cenas são o Hades usando seu bidente de uma forma bem fluida, e não é a mesma cena dele contra o Bell, apesar de parecer muito. O Qin Shi Huang, que eu descobri que se pronuncia Qin e não Qin, então a partir de hoje vou mudar a minha pronúncia. E aqui na cena ele está treinando as artes marciais que ele usa. O Apollo, aqui no seu flashback, quando ele estava tentando se tornar um deus mais bem reconhecido, e o Leônidas treinando no Valhalla, assim como a própria Brunhilde mencionou que os espartanos ficavam treinando até mesmo quando estavam mortos, mantendo o shape e não só tomando um vinhozinho e lendo livros como o próprio Leônidas é apresentado. E é bem aqui, meus queridos, só na abertura que eu já sabia que teríamos ouro quando nós pedimos apenas prata na terceira temporada de Shimatsu no Valkyrie. E a segunda curiosidade que eu vou colocar aqui vai meio que seguir uma ordem cronológica porque eu preciso falar do meu novo personagem favorito nesse anime todo, o Nostradamus, que foi introduzido de uma maneira completamente diferente, conversando apenas com a Brunhilde no primeiro episódio, sem a Gol, o que rendeu a ele até mesmo uma cena a mais no segundo episódio, que deveria ter sido a sua primeira aparição de acordo com o mangá. Mas pra mim, quanto mais Nostradamus, melhor pra gente. E um detalhe bem interessante de se mencionar, que não conta bem como uma curiosidade extra, é que eu amei quando ele imita a Brunhilde e faz praticamente uma cópia quase exata dela. Eles têm a mesma altura, ele fala do mesmo jeito que ela, tem o mesmo rosto, tudinho. Porque antes no mangá, eu achava que o Nostradamus estava só usando uma fantasia e ficou um pouco mais alto, já que no mangá, ele não mostra o rosto completamente quando assume a forma da Brunhilde. Ele apenas estava meio virado, mostrando as costas e parte da frente do corpo. Enquanto a própria Brunhilde no mangá falava que aquelas eram suas roupas, quando, na verdade, aqui no anime, o Nostradamus fez parecer que ele simplesmente fez as roupas da Brunhilde aparecerem nele e desaparecerem do nada, me deixando até um pouco mais curiosa sobre os poderes do Nostradamus terem alguma coisa a ver com truques de mágica extremamente realistas, porque tudo tá se encaminhando nessa reta aqui. E outro detalhezinho a mais que eu vou colocar aqui do Nostradamus, que não vai contar como extra, é só porque eu amei demais esse personagem. No anime fala que ele é o único ser vivo na Terra capaz de destruir o Bifrost. Não no Valhalla, mas sim na Terra. Coisa que eu também, pelo menos, não achei em nenhum lugar no mangá. É realmente uma fala dita pela Brunhilde aqui no anime, que praticamente dá um buff a mais no nosso pequeno Nostradamus. E eu juro pra vocês, eu tô me segurando demais, tô quase me mordendo pra não ficar elogiando a animação dessa conversa que teve da Brunhilde com Nostradamus. Mas esse é assunto para outro vídeo, eu não posso sair do tema aqui. E indo agora para uma curiosidade que eu acho que vocês vão gostar, são as cores da Lilith, que eu só coloquei no vídeo porque eu acho que ninguém esperava que a Lilith fosse ter cabelo rosa
roupas assim tão coloridinhas, o que sinceramente pra mim foi até um alívio, porque eu estou bem mal acostumada com a maioria dos personagens com o cabelo branco no mangá sendo loiros no anime. Eu tava até meio traumatizada com medo do Nostradamus ser um loiro padrão. Ainda bem que agora ela e o Nostradamus fazem parte do grupinho da Pantera Cor-de-Rosa junto do Apollo, as cores mais bonitas que tem pra colocar no cabelo. E inclusive agora o detalhe de número 4 que eu quis adicionar aqui é por causa que eu pensei num detalhe bem interessante pra vocês entenderem, principalmente as pessoas que acompanham o mangá em português e foram ver o anime, que é o fato do Leônidas ficar xingando no mangá. Ele aqui no anime, o xingamento de mais alto calão que ele fala é desgraçado e idiota. Até o Raiden Tamemon já xingou mais do que isso no anime. Então, nem legendado nem dublado, veremos o Leônidas xingar como estava no mangá. É tipo aquela situação que aconteceu com o Demônio do Futuro no anime Chainsaw Man quando veio dublado. É uma modificação que o anime preferiu não adaptar, até porque não é canônico. Mas voltando para as partes boas e interessantes sobre a terceira temporada de Shimasu no Valkyrie, mas no final dessa temporada, tivemos 2 cenas cortadas, que segundo a ordem normal dos capítulos do mangá, foram realmente decapitadas do anime, para que assim, essas cenas fossem adicionadas, provavelmente na 4ª temporada. Então eu vou contar essas 2 cenas cortadas como as curiosidades de número 5 e 6. A primeira cena foi aquela que eu até vi algumas pessoas achando engraçado, até eu, que poderíamos ter visto nessa temporada, que é aquela pequena conversa da Brunhilde com o Loki, que revela logo depois que ele tem uma boneca feita à imagem da Brunhilde, e sabe-se lá o que o Loki faz com aquela boneca além de pentear os seus cabelos. Longe de mim imaginar o que ele faz. E a segunda cena cortada é a apresentação de Susanoo no Mikoto e Anubis, que são os 2 últimos deuses da lista do Ragnarok. E graças a isso, infelizmente, nós não sabemos nem qual vai ser a voz do Anubis e nem a do querido Susanoo que já vai lutar na próxima rodada. E alguns de nós ainda têm esperanças de que veremos o Guilherme Briggs dublando Susanoo, ainda que seja uma possibilidade de 1 em 1 milhão. E então saindo dos cortes que o anime fez, e shocking, foram apenas esses 2 cortes em toda a temporada, viu? Vamos para as curiosidades 7 e 8. E sim, eu também deixei essas 2 curiosidades juntas, porque ambas se passam no mesmo espaço de tempo, o passado do Bill. E antes que alguém pergunte, não, a cena que eu vou botar aqui, adicional, não é uma censura que fizeram da mão do Satanás, aquilo não estava censurado, é só a mão do Bill no mangá e deixar a mão do Bill no anime também. A primeira cena adicional, mais ou menos, que nós temos aqui é bem no comecinho do segundo passado do Bill, que é o Hades estar com uma cacatua e um jogo de xadrez parado no seu lado, que é uma coisa que só é mostrada por um momento no mangá absolutamente do nada, quando o Bill volta e não quer mais ser morto pelo Hades. Então, provavelmente eles botaram aqui a cacatua e o xadrez no começo para poder interligar essas 2 cenas e não parecer que ele só botou ali do nada, que nem aconteceu no mangá. E sinceramente deu até um pouco de fluidez na cena, fazendo parecer que o Hades estava fazendo alguma coisa a mais junto com aquela cacatua ao seu lado, sendo seu pet. E por favor, meus queridos, 1 minuto de silêncio para apreciarmos como o Hades fica lindo nas suas trocas de roupa nesse flashback, meu Deus do céu! E a cena adicional, que é a curiosidade de número 8, é essa cena lindíssima, perfeita, impecável de batalha de Hades versus Bill, que no mangá foi apenas uma página do Bill sendo arremessado e o Hades dando um ataque. Mas aqui, meu pai amado, a única coisa que se passou na minha cabeça nessa hora é: se eles pudessem refazer a primeira e a segunda temporada usando essa animação aqui, eles podem levar tudo que eu tenho. Eu nem me importo se a 4ª temporada demorar uns 5 anos a mais por conta disso. Por favor, refaçam a primeira e segunda temporada. Essa batalha extra, totalmente adicional, ficou muito melhor do que qualquer coisa que eles fizeram nos últimos anos. E para a curiosidade número 9, sim, estou falando os números de forma diferente para entreter vocês e manter a retenção do vídeo, a curiosidade é o título do episódio 11, que finaliza a batalha de Bill vs Tesla. O título na Netflix é Progresso, e combina com a frase original do Tesla no japonês que fala: humanidade, continue buscando o progresso.
que seria a tradução mais certinha da cena, onde está inclusive em 4 ou mais línguas diferentes. Todas falam exatamente quase a mesma coisa relacionado ao progresso. Mas como a palavra avance ou avanço ficou muito famosa aqui no Brasil, principalmente por causa das músicas geek que espalham chumaço para outras pessoas e os fãs aumentando a repercussão da palavra, no episódio apenas em português, eles colocaram o título dele como Avanço, para combinar com a dublagem que fala Humanidade, continue avançando. Humanidade, continue avançando! Então, provavelmente, eles colocaram avançando só na nossa dublagem exatamente por conta disso, porque essa palavra ficou bem mais famosa e, inclusive, deixou até a cena bastante diferente e muito boa pra gente que tá assistindo dublado. Agora, pra quem assiste legendado, vocês são sem cultura brasileira, vejam dublado. Mas ignorem que a hipócrita aqui só ouve música em inglês e no máximo músicas geek em português. Mas voltando ao assunto, saindo de Bill vs Tesla, vamos direto até Apollo vs Leônidas, que literalmente domina todas as curiosidades restantes desse vídeo inteirinho. A curiosidade de número 10 é a cena extra que teve de Leônidas e Geirolu, a sua valquíria, quando eles se conhecem logo após a apresentação do Leônidas, que claramente não tem no mangá, né? Mas foi completamente necessário no anime. Eu gostei pra caramba de ver os dois tendo essa mini discussãozinha, briguinha, e da Geirolu tentando dar uma cabeçada no Leônidas. Foi um momento até que legal dos dois brigando e bonitinho deles fazendo a Volunder. Principalmente que momentos assim não aparecem em todas as rodadas. A maioria das Volundes, em certas vezes, são feitas no off e a gente nem vê o que acontece ou como a Valkyria e o humano se conheceram ou se eles sequer fizeram Volunde antes. Então essas adições aqui pra mim já têm o meu coração imediatamente. Indo para a próxima curiosidade, quando a batalha estava acabando, a 9ª rodada, no mangá, parece que o Leônidas deu apenas um soquinho no rosto da Apollo. Isso porque o único sinal de que a gente vê que ele levou esse tal soco é que o rosto da Apollo fica meio marcado e o braço dele perto do rosto. É algo bem difícil de se entender e eu nem lembrava que o Apollo levava esse soco. Enquanto no anime, o Leônidas amassa a cara do Apollo como se fosse massinha e ainda fala que foi na fuça dele. Se essa não é uma adaptação de qualidade que ainda ajuda a gente a entender o que aconteceu, eu já não sei o que é. Quem concorda respira, quem não concorda não respira até o final do vídeo. Ganha quem sobreviver por esses minutos. Aposto. E agora vamos para a última curiosidade, calma, não a última do vídeo, mas sim a última antes de virem as 2 melhores curiosidades que eu deixei no final especialmente para vocês, meus amores, aqueles inscritos persistentes que não se importam em ver o vídeo inteiro sem pular. Muito obrigada, vocês ajudam muito meu vídeo e principalmente o meu canal. A 12ª curiosidade é uma cena extra, que na verdade veio de um capítulo bônus do mangá. Quando a Apollo sai da arena, ele se encontra com a Pitou. Eles têm aquele momento bonitinho falando da cicatriz do Apollo, dele dizendo que vai deixar a cicatriz lá para se lembrar do Leônidas e da Geirolu. Mas essa cena do capítulo extra ficou muito melhor no anime, porque o capítulo se conecta perfeitamente com o anime, então eles provavelmente não viram a necessidade de deixar isso de fora, já que isso acontece de verdade. Os capítulos extras não são lá só de enfeite, eles realmente se conectam um pouco com a história de vez em quando. E vendo esse momento bonitinho, eu fico imaginando como seria se eles colocassem um capítulo extra da Chun-Yan tentando levar os pãozinhos pro Tim quando ele acordar. Seria fofo ver isso pelo menos animado, não acham? E a penúltima curiosidade desse vídeo, a número 13, meus queridos, amados, maravilhosos inscritos. É uma cena adicional de exatamente 1 minuto inteirinho. E não é uma cena normal, não. É uma cena de batalha de Leônidas versus Apollo, bem animada, movimentada e ainda por cima com Apollo sendo mais metido Deus que eu sempre vou amar. Isso sem falar que a cena que vem depois desse momento adicional, do Apollo falando pro Leônidas se ajoelhar pra ele, foi adiantada, porque essa cena era pra vir só depois do passado do Leônidas. Então eles, além de colocarem uma cena totalmente extra e totalmente perfeita, igualzinho o Hades vs Bel, eles adiantaram uma cena que combinou e se encaixou maravilhosamente nesse momento exato. E a última curiosidade desse vídeo, a número 14, vocês vão ter que se preparar um pouquinho. Se tornou uma das curiosidades que mais me deixou confusa até na hora que eu tava reagindo ao anime. Porque no mangá,
Os únicos e exclusivos danos decentes que o Apollo leva nessa rodada foram aquele combo de cabeçada com panelada, que deixou aquela cicatriz no rosto do Apollo e aquele braço todo rasgado dele, que no caso foi um dano que o Apollo recebeu da própria flecha refletida no escudo de Leônidas. É isso que acontece no mangá. Coisa normal, bonitinha, e nem foi tanto dano assim em comparação ao que Leônidas sofreu. Porém, entretanto, todavia, o anime teve a ousadia de me fazer pensar que eu li o mangá errado, porque no anime o Leônidas não deflete uma, mas sim duas flechas, que acertam o braço, normalmente igual ao mangá, e o peito do meu amado Apollo, me fazendo ver ele sair quase morto da rodada e cair no chão. Admito que foi uma adição fodástica, eu não esperava ver isso, e deixou a luta bem mais emocionante no final, já que no mangá aquele braço ferido nunca seria um ferimento fatal em comparação ao Leônidas, que estava cheio de furos que deveriam matar um humano quase que instantaneamente. E admito que eu demorei um tempo para processar esse momento, fiquei bem confusa na hora e me fez até questionar a minha história como youtuber de Shumatsu no Valkyrie, porque eu estava imaginando se eu li o mangá certo, se eu tava na página certa, se eu tava no anime certo até mesmo. Mas não nego que deixou a batalha maravilhosa. E essas foram todas as curiosidades úteis sobre anime, cenas extras, cenas cortadas, essas mudanças, coisinhas assim legais, e eu achei tudo perfeito. E eu só digo cenas úteis porque eu cortei umas inúteis que eu tinha botado aqui e ali que não vão ajudar de nada na sua vida. E se preparem, porque eu vou rechear esse mês com o conteúdo da temporada de Shumatsu no Valkyrie. Se precisar, eu falo até de cada fala de cada personagem, de tanto que eu tô obcecado com essa temporada, e eu ainda tô assistindo tudo de novo sem vocês, tá bom? Por causa que eu quero ter essa experiência mais de uma vez. Então, por favor, me deixe nos comentários o que vocês acharam dessas curiosidades e principalmente o que estão achando dessa temporada, se é que vocês conseguiram ver. E eu espero ver todos vocês presentes aqui no canal e também em todos os lugares que eu estou fazendo live, pra gente continuar falando de Shumatsu no Valkyrie dessa temporada e tudo mais que for vindo nesse tempo. Então, nos vemos em breve, tchauzinho!